As crianças do arquipélago do Marajó estão, mais uma vez, no meio de uma disputa política. O plano de fundo desse embate tem denúncias de exploração sexual infantil, mas a discussão ganhou proporções midiáticas nos noticiários e nas redes sociais, não necessariamente pela gravidade das acusações, mas pela polarização do debate. Como quase tudo que acontece no Brasil nos últimos anos, houve uma divisão entre direita e esquerda. O assunto voltou com força no final de fevereiro por causa de uma canção seguida de uma entrevista que viralizou na internet. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima. Esse episódio reforçou uma acusação recorrente de que a exploração sexual infantil no Marajó seria escancarada. Depois disso, políticos e influencers se posicionaram e trocaram farpas, ONGs e associações se manifestaram e até o governo federal se mexeu para anunciar novas ações específicas para a região. E no meio disso tudo, como é que ficam as crianças do Marajó? Será que a discussão ainda é sobre o bem-estar delas ou o foco se perdeu? Para entender como é que a gente chegou nesse ponto de disputa de narrativas e de competição por engajamento em torno de um tema tão delicado, a gente precisa recuperar a cronologia dessa história ao longo dos últimos anos. E para ajudar a esclarecer o que realmente acontece com as crianças no arquipélago do Marajó, a gente conversou com Jaqueline da Silva Guimarães. Ela é assistente social, doutora em educação e desde 2016 é professora da Universidade Federal do Pará, no campus de Breves, que fica no Marajó. E a infância marajoara, ela tem uma particularidade quando a gente vai pensar sobre essa questão de violações de direito. A gente não vai encontrar outra infância com essa mesma chamada, com essa mesma narrativa. A gente sabe, por exemplo, no Rio de Janeiro, que crianças estavam dentro de casa no período do Covid, morrendo dentro de casa com bala perdida, mas ninguém fala. Crianças cariocas, acontece isso. Crianças baianas, acontece isso. Crianças cearenses, acontece isso. A gente não vai perceber isso dentro dessa narrativa construída na mídia. Você está ouvindo o Olho d'Água, podcast produzido pela Amazônia Latitude e que propõe um mergulho nos assuntos profundos da maior floresta do mundo. O arquipélago do Marajó, no norte do Pará, é formado por cerca de 2.500 ilhas no delta do rio Amazonas, entre Belém e Macapá. É uma região com muita floresta preservada, baixa densidade demográfica e péssimos índices de desenvolvimento humano. O novo estopim da discussão sobre abuso sexual infantil no Marajó foi a apresentação da cantora Aimee Rocha no programa Dom Reality, uma competição de talentos da música gospel transmitida pelo YouTube. Na semifinal do programa, Aimee apresentou uma música autoral chamada Evangelho de Fariseus, que faz críticas a hipocrisias dentro de igrejas evangélicas. A letra destaca como alguns pastores estão mais preocupados com o dízimo, enquanto, abre aspas, a Amazônia queima, uma criança morre e os animais se vão, fecha aspas. Após a apresentação, Aimee deu uma entrevista e descreveu supostas cenas de abuso infantil no Marajó. O Marajó é uma ilha a alguns minutos de Belém, né, na minha terra. E lá, as crianças Lá tem muito tráfico de órgãos, lá é normal. Lá tem pedofilia em nível hard e as crianças com 5 anos, quando elas veem um barco vindo de fora com turistas, Marajó é muito turístico. E as famílias lá são muito carentes. As criancinhas saem numa canoa,
6, 7 anos e elas se prostituem dentro do barco por R$5. Nos dias seguintes, esse trecho da entrevista foi reproduzido milhões de vezes. O Marajó entrou nos assuntos mais comentados no TikTok e no X, o antigo Twitter. Essa onda viral na internet pegou de surpresa a doutora Jaqueline Guimarães, que por coincidência estava naquele momento fazendo uma pesquisa sobre como o Marajó era retratado no noticiário. Quando surgiu essa situação, foi lá no dia 16 de fevereiro. E eu fiquei assim, surpresa pela coincidência, porque eu estava finalizando a revisão de um artigo e eu fazia justamente uma análise a partir da perspectiva da análise do discurso de Bakhtin, né, pensando sobre a produção do discurso sobre Marajó e crianças marajoaras, dentro de uma perspectiva ideológica. E eu confesso que foi um processo muito estressante para mim, porque tudo aquilo que eu estava expondo no próprio artigo foi o que aconteceu. E no período de 21 anos é possível traçar uma linha histórica de representações da infância marajoara. E de 2012 a 2018 é que a gente já vai perceber o quê? É só matérias, publicações do Ministério Público e da Defensoria Pública dizendo o que eles estão realizando no combate ao abuso e exploração sexual. E aí, de 2019 a 2022, já surge não somente a infância marajoara. Na verdade, a infância marajoara ela aparece como um pano de fundo para o que está acontecendo. Surge uma outra pessoa, uma figura política, que eu chamei dessa maneira, da fábrica de calcinhas ao arrancar dos dentes. A figura política a quem a doutora Jaqueline Guimarães se refere é Damares Alves, senadora do Republicanos pelo Distrito Federal e ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo de Jair Bolsonaro. Damares é uma figura central nessa disputa. E eu peço desculpas pelas descrições pesadas que eu vou fazer em seguida, mas elas são necessárias para que a gente entenda a situação. Em 2019, a então ministra Damares Alves estava engajada no lançamento do programa Abrace o Marajó, uma das marcas da gestão dela à frente da pasta. Naquela ocasião, ela disse que as meninas marajoaras eram estupradas porque não tinham nem dinheiro para comprar calcinhas e sugeriu montar uma fábrica de roupas íntimas na região. A fala repercutiu muito mal. Depois, em 2022, num culto evangélico, Damares afirmou que recém-nascidos eram estuprados no Marajó, que crianças tinham os dentes arrancados para facilitar o sexo oral e eram alimentadas só com papinha para que fossem submetidas a sexo anal. O problema é que Damares nunca apresentou provas de que esses relatos monstruosos tinham qualquer fundamento. Afinal, como ministra, ela poderia ter acesso a relatórios e investigações sobre abuso infantil na região, mas quando foi questionada, ela disse apenas que ouviu falar sobre casos assim no Marajó. Só que já houve uma comissão parlamentar de inquérito que investigou mais de 100 mil casos de crimes sexuais contra crianças no Pará e que não reportou nenhum relato semelhante. E por causa daquelas falas, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra a Damares e a União, pedindo indenização de R$5 milhões por danos morais à população do Marajó. Com Damares eleita senadora, políticos e artistas pediram a cassação do mandato dela no início de 2023. Também em 2023, o governo Lula revogou o Abrace o Marajó, programa símbolo de Damares Alves, mas implementou no lugar o programa Cidadania Marajó. O assunto ficou meio esquecido por algum tempo, até que a apresentação da cantora Aimee Rocha colocou lenha na fogueira da polarização. Resumindo de forma bem simplista, ficou mais ou menos assim. Do lado direito, pessoas dizendo que Damares sempre teve razão ao denunciar o abuso infantil no Marajó e cobrando as pessoas que criticaram os discursos dela. E do lado esquerdo, gente dizendo que Damares, evangélicos e bolsonaristas criam relatos sensacionalistas e irresponsáveis sobre o Marajó
para atrair engajamento e vender a imagem de defensores da família e da infância. E no meio desse fogo cruzado ficaram as crianças. O que eu estou indicando? Que a gente percebe que há uma notoriedade dada especificamente a essas infâncias, mas quem é que acaba ganhando notoriedade com esse discurso? É quem está sendo falado ou quem fala? De que forma isso está sendo utilizado? E de que forma a gestão, o Estado brasileiro está se utilizando dessas informações sobre esses desafios da proteção da infância? E isso não é positivo para essas infâncias, porque elas acabam se tornando estigmatizadas demais. Eu recebi relato também de pessoas que estão morando no sul do país que a professora, eles ficaram sabendo que eu sou do Marajó, parece que eles estavam me olhando com cara de pena. E eu fiquei muito ofendida com tudo isso. Quando a gente fala que um lugar é horrível para a infância, as pessoas não conhecem a infância marajoara. A criança marajoara, ela resiste, ela circula pelos diferentes espaços, ela brinca, ela é feliz, ela toma o açaí, são crianças inteligentes, cheias de potencialidade. E aí a gente atrelar essas crianças sempre a essas situações é perdurar o estereótipo, é apagar a história dessas crianças. E parece que essa situação da utilização da palavra crianças e Marajó já chegou a um outro patamar. Agora são influências que estão se utilizando disso, pessoas ganhando seguidores com isso. Depois que eu gravei essa entrevista com a doutora Jaqueline Guimarães, aconteceu algo que ilustra a indignação dela com os influencers que buscam engajamento no Marajó. O youtuber liberal Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei, foi até o Marajó e gravou um vídeo de uma suposta investigação particular dele sobre as acusações de abuso sexual infantil. Vale lembrar que Arthur Duval é membro do MBL, o Movimento Brasil Livre, e ex-deputado estadual de São Paulo. Ele pretendia concorrer à prefeitura esse ano, mas ele se tornou inelegível. A Assembleia Legislativa de São Paulo cassou o mandato por causa de áudios sexistas contra refugiadas ucranianas. Nesse vídeo publicado em 8 de março, Mamãe Falei visita cidades no Marajó, como Melgaço e Breves. Segundo a narrativa do vídeo, Arthur entrou em acordo com autoridades locais e partiu em busca de flagrantes de exploração sexual infantil. Como ele não encontrou nenhum caso explícito, ele armou um flagrante. Pediu que um homem levasse 2 menores até o hotel em que ele estava hospedado. Quando as menores chegam, a polícia prende um suspeito e as menores vão embora. Eu não vou nem entrar aqui em questões jurídicas envolvendo o flagrante preparado ou a validade dessa suposta prisão. A questão que importa é que a dita investigação de Mamãe Falei não revela nada sobre o Marajó. O youtuber partiu numa busca ativa por prostituição de menores e diz ter encontrado. Algo que, infelizmente, é uma realidade em qualquer região do Brasil. Se você procurar prostituição infantil na sua cidade, provavelmente vai achar. Aliás, essa é a conclusão do próprio Arthur Duval, como mostra o trecho a seguir retirado do vídeo. O abuso sexual ele sempre aconteceu e as pessoas elas estão movidas por um hype. Só que não tem que ser assim. As pessoas elas têm que dar visibilidade para isso o tempo todo. Vou te falar a minha impressão, tá? Não é como falaram. Você vai chegar aqui, vai ter um monte de criança sem dente, que a Damares falou, não é desse jeito. Porém, se você souber procurar, você acha. E a sanha por engajamento chegou a níveis ainda mais absurdos por meio de fake news. Teve um vídeo muito compartilhado com uma mulher transportando dezenas de crianças como se fosse uma cena de tráfico de menores no Marajó. Essas imagens, porém, foram gravadas no Uzbequistão, como mostrou uma checagem do Globo. E nessas horas, a gente fica imaginando: quem pode ser tão perverso a ponto de gastar tempo e recursos para editar um vídeo assim, mentiroso, sobre um assunto tão delicado? Quem está por trás de uma campanha dessas? Se aproveitam de uma situação para criar narrativas ainda piores. Narrativas que
acaba até mesmo colocando essas crianças ainda mais em situação de risco. Imagine, gente, uma rede de pedofilia escutando uma coisa dessa. Lá naquela região tem isso. Isso acaba tornando o local ainda mais desprotegido diante de um momento, né, que a gente vive, de uma conjuntura da rede de informação. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente diz. A gente precisa tomar cuidado com as afirmações que a gente faz. É importante a gente deixar claro que ninguém está negando que exista abuso de menores no Marajó, ou está relativizando a seriedade de um crime desses. Mas será que a situação no Marajó é especialmente grave em relação a outras regiões da Amazônia ou do Brasil, a ponto de virar um estigma? Aqui, mais uma vez, a doutora Jaqueline Guimarães. Eu já fiz aqui o levantamento, a gente vai perceber que esses dados de gravidade quanto à questão de abuso de exploração sexual são dados que dizem respeito ao estado do Pará. Baixei até mesmo agora o relatório da comitiva, que substituiu, né, o projeto anterior, e a nota do Ministério Público. A primeira coisa que eles vão indicar é o quê? A gente não pode negar que existe uma subnotificação desses casos, e também acaba impedindo determinadas afirmações quanto a essas situações. Então, não tem como, se a gente for comparar, por exemplo, com dados nacionais, de certa medida, não são tão altos assim. Mas a gente tem que entender também o quê? Que existem vários fatores da não denúncia. O medo, o constrangimento, a falta de profissionais equipados para poder trabalhar com isso. E eu estou falando de realidades de 17 municípios. A gente também não pode discutir exploração sexual infantil no Marajó sem falar de todo o contexto socioeconômico da região. Municípios como Melgaço e Bagre estavam entre os 10 piores índices de desenvolvimento humano do Brasil, segundo dados da ONU de 2013. O Marajó também foi destaque nas últimas semanas pelos péssimos índices de saneamento básico revelados pelo IBGE. Melgaço e Bagre, mais uma vez, aparecem como os piores municípios do Brasil em um dos quesitos. Apenas 36% dos domicílios lá têm banheiro de uso exclusivo. A gente vai ver aquela região do Marajó Ocidental, as pessoas tendo acesso à água que tem cheiro, sabor e cor. Água barrenta, são crianças que adoecem com coceira de pele. Então, focar, né, especificamente no caso também do abuso de exploração sexual, acaba apagando que a principal violação dessas crianças é a pobreza. É o modo como são construídas essas políticas que acabam não agregando realmente essas infâncias. E aí as pessoas constroem uma mobilização toda, bora mandar me caminho Pix, bora mandar uma cesta básica. Mas o que o Marajó precisa mesmo é de políticas públicas mais fortalecidas e que eles possam realmente participar enquanto sujeitos políticos ativos da construção de suas políticas e dizer o que eles querem. É um ponto que a gente precisa rebater demais sobre isso, porque essa prática, bora pegar uma cesta básica, é colocar essas pessoas numa situação de penúria total, porque uma hora a cesta básica acaba. Uma hora vai acabar todo esse bafafá sobre o Marajó. Na segunda-feira seguinte à gravação dessa entrevista, dia 11 de março, o governo federal marcou presença em Curralinho, no Marajó, para anunciar o programa Sanear a Amazônia. A promessa é implantar tecnologias de acesso à água e promover a inclusão produtiva para famílias rurais de baixa renda e comunidades tradicionais. No mesmo evento, os ministros Silvio Almeida e Marina Silva lançaram um edital para projetos de diagnóstico de políticas de estruturação produtiva e recuperação ambiental. Segundo o governo, cerca de 6.000 famílias devem ser atendidas na região do Marajó. Os ministros ainda afirmaram que o governo vai implantar a Escola dos Conselhos Tutelares do Marajó para combater violações de direitos humanos de crianças e adolescentes na região. Esperamos que essas ações sejam eficientes e atendam de fato à população marajoara, não apenas o Tribunal da Internet,
ou a guerra de narrativas. Enquanto a gente tiver um desconhecimento da rede de proteção, enquanto a gente tiver uma ausência de investimento em políticas públicas e pesquisas para o Marajó, essa situação de violação vai perdurar e pessoas falando que bem entende pelo Marajó e sobre o Marajó vão estar ganhando com isso. Porque a partir do momento que a gente não se conhece enquanto região, porque são 17 municípios, vai sempre surgir essas ideias em torno do Marajó. Esse foi mais um episódio do podcast Olho d'Água, produzido pela Amazônia Latitude. A Amazônia Latitude é um veículo sem fins lucrativos, cujo lema é Ciência e Jornalismo pela Floresta. Se você gostou desse programa, avalie a gente no seu tocador de podcast, curta o nosso perfil e siga a Amazônia Latitude nas redes sociais. Se puder, contribua para que a nossa equipe continue produzindo novos conteúdos. Você pode fazer uma doação através do Pix, amazonialatitude@gmail.com. Confira ainda notícias, artigos, colunas, resenhas, fotogalerias e muito mais no site amazonialatitude.com. Além da entrevista exclusiva com a doutora Jaqueline da Silva Guimarães, esse episódio usou áudios de Dom Reality e do canal do YouTube Mamãe Falei. O roteiro, a locução e a edição sonora são de Felipe Andretta. A identidade visual é de Fabrício Vinhas e a direção geral é de Marcos Colom. Um grande abraço e até a próxima.